Nós dedicamos esta última reunião do ano, antes do nosso breve recesso, que voltaremos com as nossas atividades a partir do dia 6 de janeiro. Vamos interromper, portanto, por alguns dias. Nós dedicamos essa última reunião a dirimir dúvidas que por acaso ficaram ao longo do nosso curso sobre mediunidade. Nós acabamos o livro O Dom da Mediunidade, de minha autoria. E nós nos colocamos à disposição para as perguntas que desejarem, a fim de que nós nos concentremos mais nessas mesmas dúvidas e procuremos juntos chegar a alguma conclusão a respeito delas. Antes, porém, eu gostaria de ler para vocês o nosso editorial da Folha Espírita desse mês, que foi feito por mim e que, de uma certa forma, exprime o que nós sentimos nessa época do Natal e que eu gostaria que ficasse como um elo de ligação entre todos nós, particularmente do grupo Carvajutel, para com os exemplos de Jesus e a necessidade de sermos fiéis ao seu Evangelho. Há um clima especial na época do Natal que torna o coração humano mais sensível, mais aberto à caridade e à solidariedade. Cada vez mais é preciso aproveitar esse ambiente de paz e relembrar a vida e a obra do aniversariante. Como afirma a benfeitora Meimei, Natal no mundo é a epopeia do reconhecimento ao Senhor. Em memória de Jesus, devemos fazer a nossa parte, doando os recursos que nos são emprestados como talentos na existência para diminuir a miséria e a necessidade, a fome e a nudez. Devemos relembrar no Evangelho do Cristo o que está em Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos faminto e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? E o rei responderá:
Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Em memória de Jesus, portanto, devemos fazer a nossa parte, doando os recursos que nos são emprestados, como talentos, na existência, para diminuir a miséria e a necessidade, a fome e a nudez. No entanto, para que essas situações de penúria sejam eliminadas de vez do nosso planeta, é preciso que a sociedade como um todo abandone para sempre o modelo materialista de vida. É preciso que o Cristo nos sensibilize a tal ponto que nos desvinculemos do modelo egoísta, adotando de vez as novas formas de relacionamento, para que todos nós possamos usufruir dos bens e das riquezas produzidas dentro do grau de merecimento pelos esforços despendidos. Os mais aquinhoados não devem, porém, circunscrever suas doações tão somente aos benefícios materiais. Existem também as necessidades do pão da alma, das vestes protetoras do conhecimento e da fé. Com as lições do Cristo aprendemos que há igualmente a fome e a sede da alma. Nosso mestre convidou-nos também a visitar os encarcerados e os enfermos, alargando a capacidade humana de multiplicar os dons do coração. No programa Alma Brasileira de Marcelo Prati, na Rádio Cultura em São Paulo, ouvimos a informação de que ele fez um documentário para o cinema com músicas de Villa-Lobos, incluindo na execução de Se Esta Rua Fosse Minha, um coro composto por detentos da penitenciária agrícola de Bauru. Não são poucas as orquestras que têm se formado com meninos e meninas e jovens de comunidades carentes que aprendem música clássica e procuram preencher utilmente suas horas com a ajuda de maestros renomados que têm grande sensibilidade às necessidades dos irmãos menos favorecidos. Nós poderíamos citar outras iniciativas iguais em outras áreas e que são muito importantes na determinação ou na reformulação da vida no planeta e que não deixam de ter na sua origem o incentivo das palavras e da vida do Cristo. Meimei, nossa benfeitora espiritual, incentiva-nos a continuar com essas iniciativas ao ressaltar: não retenhas assim a riqueza do coração, que podes dar tanto quanto o maior potentado da terra. Deixa que a manjedoura de tua alma se abra, feliz, ao soberano celeste, para que a luz te
banhe a vida. Feliz Natal a todos, com Jesus no coração. Esses são sinceros votos do Grupo Espírita Caiva-Schutel a todos vocês presentes ou presentes virtualmente, ou amigos queridos que não puderam estar presentes, mas é o nosso voto, nossos votos, são os nossos votos, para que 2014 continue sendo repleto de oportunidades de trabalho no campo da alma, para a regeneração dos nossos espíritos. E assim, com essa saudação, que é de toda a diretoria para todos vocês, eu deixo aberto o campo da palavra, da pergunta, para que vocês tenham liberdade de propor ou fazer comentários a respeito do que estudamos ou daquilo que vocês desejam saber, alguma dúvida que tenham. Estou às ordens. Pode perguntar? Sobre o animismo. Você que tem dúvida sobre os animismos. A senhora está me ouvindo? Está difícil. Difícil. Distância. Sobre o animismo. Animismo. Os fenômenos mediúnicos, a senhora esclareceu o caso do animismo, e eu fiquei em dúvida por deles. E assim, a gente sempre ouve dizer que a explicação derivava da falsa mediunidade. E eu tenho dificuldade, muitas vezes, no trabalho, de identificar quando é ou não. Isso é muito íntimo, eu sei. Se a senhora pudesse dar o esclarecimento, eu gostaria de ouvir. Muito obrigado. Infelizmente, está muito arraigado no meio espírita um conceito errado. Existe a mediunidade anímica e existe a mediunidade espirítica. E isso vem desde a metapsíquica, e foi confirmado por toda a coleção André Luiz. O que é animismo? Nessa concepção de Aksakov, de Gelei, de Bozano e dos espíritos que se comunicam por Chico Xavier. Animismo é a possibilidade do espírito encarnado, veja bem, de se comunicar sem os órgãos do sentido corpóreo. Então, o que é mediunidade anímica? É a possibilidade de o encarnado ouvir, ver, entrar em contato com os desencarnados. Então, aquilo que se espraiou por todo o movimento espírita é um enorme engano, é falta de estudo. Animismo é a possibilidade que o encarnado tem de se comunicar como se ele fosse desencarnado. Por exemplo, ele está num hospital em coma. Ele pode ir a um centro espírita e se comunicar psicograficamente ou psicofonicamente. Por exemplo, ele está na sua casa e pode sair fora do corpo e ir para lugares distantes, descrever esses lugares. Isso não é
mediunidade espirítica. Isso é mediunidade anímica, porque é o espírito encarnado que faz isso. Por exemplo, Antônio de Pádua deixou o corpo em Pádua e foi em espírito a Lisboa, 1.750 quilômetros adiante. Materializou-se em Lisboa, defendeu o pai, conseguiu a absolvição do pai e voltou para Pádua. Que fenômeno é esse? É fenômeno do encarnado. Onde está o fenômeno espirítico aí? Não existe. Não foi ninguém que se comunicou, foi o próprio Antônio de Pádua. Então, há um erro crasso dentro do movimento espírita, que considera o animismo, né, uma falsa comunicação. Por exemplo, nós que frequentamos o centro espírita desde que nascemos, muitas vezes você ouve um caboclo, uma pessoa que não teve oportunidade nenhuma de ir à escola, dar uma verdadeira lição do Evangelho, por exemplo, uma grande interpretação. Essa comunicação que ele deu pode ser anímica. Ele pode ter sido um espírito intelectual, de grande abertura, e que deu uma comunicação naquele momento, explicando algo, e que nem ele mesmo sabe que é uma personalidade anímica, algo do seu passado que veio ao presente para fazer essa explicação. E eu repito o que eu disse durante o curso. A mediunidade anímica, o animismo, é uma das mais belas expressões da mediunidade. Porque é o encarnado que se comunica. E se comunica não pelos meios comuns, não pela visão, não pelo tato, nem pelos ouvidos. Não, ele se comunica deslocando-se em espírito, indo para bem longe. Então, dupla vista, aquilo que nós conhecemos como bicorporeidade, né? Avisos no leito de morte, a pessoa sai, vai avisar que morreu. Tudo isso é animismo. Não tem nenhum espírito que toma o lugar do encarnado para dizer nada. É ele mesmo que está dizendo. E se houver uma comunicação anímica durante a reunião, tem que tratar da comunicação como se fosse uma comunicação espirítica. Por quê? Alguém tem alguma explicação para dar? Por que que a gente deve tratar como se fosse uma comunicação de espírito, outro, que não seja do médium? Porque é um espírito que está ali, né? Seria isso? Porque é um espírito que está ali e que está dando a comunicação sem saber, nem mesmo que é ele que está dando a comunicação. É isso que é estranho, né? Basta ver nos domínios da mediunidade, no capítulo 23. Vai ser claro, lógico, o que acontece ali. Entende? Então, aliás, por falar nos domínios da mediunidade, é o próximo livro que vamos estudar às quintas-feiras, a partir de abril. Nós vamos dissecar o livro dos domínios. Assim, nós damos continuidade ao estudo da mediunidade. Mas eu gostaria muito que, pelo menos no Grupo Espírita Caiba Schutel, isso ficasse claro. E as pessoas não taxassem de falsas comunicações que são verdadeiras. É muito ruim isso. Agora, se me perguntam, há mistificação? Sem dúvida que há. Quem é o maior prejudicado na mistificação? O próprio médium. Agora, existe uma porção anímica numa
comunicação espirítica? Eu pergunto para vocês e quero a resposta. Claro que tem. Por quê? O espírito está utilizando o cérebro, os meios de comunicação que o encarnado tem. E é claro que existe uma porção anímica dentro de uma comunicação espirítica. Se o médium enxerta coisa, né, que ele quer falar para o outro, numa comunicação de um espírito, né, ele vai aprender com o tempo que essas questões não são muito éticas. Ele vai ter que reformular o seu conceito, né? E todo esse trabalho que desenvolveu nas suas palavras, agora, esse espírito não poderia, antes dele estar desencarnado, ele ter trabalhado, vinculando todos esses setores da qual ele aí reencarnou e veio manifestar todo esse processo todo desse lado do anime. Poderá acontecer? Eu não entendi bem, entendeu? Vamos deixa eu te explicar de novo. Por exemplo, esse espírito que veio, que é anime, que ele vai desenvolver todo esse trabalho. Antes dele reencarnar, ele não poderia ter trabalhado em todo esse trabalho interno, paralelo a nós, do trabalho dessa natureza. Aí ele reencarnou, aí desenvolve esse lado anímico. Não, o fenômeno anímico, ele existe, né, nas pessoas que já se desenvolveram a um ponto em que elas têm mais ampla liberdade no corpo físico. Então, por exemplo, se você se desdobra, faz desdobramento, isso é fenômeno espirítico? Absolutamente não. Quem é que está desdobrando? É o espírito ou é você que é médium? É o médium. Ele que se desdobra. E ele tem dupla vista, como eu expliquei ao caso de Swedenborg, que viu o incêndio na sua casa em Estocolmo, estando em Göteborg, a 65 quilômetros da capital, Estocolmo. E ele viu a sua casa quase pegando fogo. O que é isso? É um fenômeno anímico. O espírito deles se deslocou. Eu não sei, Carlos, se você compreendeu o que eu expliquei, né? Então, acredito que nós do Grupo Espírita Caibachudo devemos fazer sempre o esclarecimento na coisa certa e na nossa causa certa, tá? Então, o fenômeno que nós temos que distinguir é o fenômeno anímico espirítico. Por exemplo, nós vamos estudar nos domínios da mediunidade o caso Antônio Castro. Ele se desdobra, ele vai até uma região do mundo espiritual e o ex-dirigente da casa conversa com ele. E ele passa a transmitir para o pessoal do grupo o que o dirigente está falando. Que fenômeno é esse? Anímico espirítico. Por quê? Ele utilizou a sua faculdade anímica, ele saiu do corpo, mas ele recebeu uma comunicação espirítica, que não é dele, é do mundo espiritual. E é fácil fazer essa distinção. Ora, a gente pode estar sozinho na comunicação, no caso, por exemplo, da psicometria, em que o médium passa a ter, pelo tato, as impressões da onde está a pessoa, quais as paisagens que ele está vendo. Se algum espírito falar alguma coisa a respeito desse fato, vai ser uma comunicação anímico-espirítica dentro da psicometria. Então, é um pouco complexo às vezes, né? Mas a mediunidade não é uma coisa linear, ela não é tão simples assim.
Mas é preciso que a gente vá prestando atenção no fenômeno e não taxando isto ou aquilo. Porque há centros espíritas em que as pessoas já taxam o médium de anímico. Ele é anímico porque todo mundo é anímico. Certo? Mas é possível que quando ele filtre uma comunicação, ele coloque muito dele. Mas isso não invalida, né, as linhas gerais da comunicação. Aliás, na coleção André Luiz tem o caso Eulália, que é ridicularizada pelos companheiros da casa, e a comunicação era autêntica. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa questão de rotular as pessoas e as comunicações, a gente só tem uma ideia realmente certa quando nós temos uma orientação espiritual para isso. Se nós não tivermos, é melhor calar e não ficar imputando ao médium uma mistificação que não existe. Vocês sabem tudo de mediunidade, que bom. Que bom. Doutrinador também não tem problema, né? A doutrinação, ninguém tem problema com a doutrinação, né? A senhora já nos ensinou muito também, né? Estamos de frente a quem nos ensinou e está ensinando. Não, eu sei pouco de mediunidade. Preciso me aprofundar mais. Né? Os mecanismos da mediunidade são coisas bastante sérias, né? Implica no cérebro quântico, né? Nos neurotransmissores, a ação da pineal dentro do nosso cérebro, né? A tradução do que o espírito quer dizer é algo sublime, mas exige uma química cerebral e perispiritual que nós ainda não conhecemos. De modo que tem muito ainda para aprender e não sei se realmente nós estamos em condições de entrar numa era em que podemos mapear o mecanismo da mediunidade com facilidade. Não. Ainda não. Né? Pode perguntar, voz alta. Doutora Marlene, eu posso fazer uma pergunta sobre Jesus? Ah, pode. Minutinho, Sandra. É o seguinte, qual dúvida que você tem com relação à gravidez da Maria, a gestação de Jesus? Isso foi de forma natural? Como é que foi? Podia nos dar alguma informação? Olha, eu respondo com uma resposta que o Chico deu, que está no livro Lições de Sabedoria. Jesus está numa condição tão alta, que nós não fazemos a mínima ideia do que seja a sua personalidade e o que envolveu o seu nascimento. Por quê? Quando Jesus disse, né? Quando Chico me disse que Jesus demorou 4.000 anos para descer das esferas onde ele habita para encarnar entre nós, eu desisti de compreender o que foi o nascimento do Cristo. Eu acredito sim que foi um nascimento muito especial, que realmente ele encarnou num corpo físico, mas é possível que a maneira como ele foi gerado tenha sido diferente
daquela que nós conhecemos comumente e que hoje é muito comum na fertilização in vitro. E que poderia ter sido por partenogênese, por exemplo. Tanto assim que o santo do José, que foi o pai, o amigo, o companheiro, que assumiu tudo, que isso, que aquilo, mas ele também ficou espantado, né? Não é isso? Então, eu acredito que será melhor para o meu espírito não descer a esses detalhes. Porque só de o Cristo ter aceito descer dos páramos celestiais onde Ele habita para vir até nós, é um sacrifício imenso, né? E ter conseguido estar entre nós. Acredito, sim, no seu corpo de carne, acredito que o seu perispírito ultrapassasse todas as dificuldades carnais e expusesse a sua grandiosidade, como foi o que aconteceu no Monte Tabor. Facílimo, ele se apresentou totalmente transfigurado. Ali já era o perispírito saindo por todos os poros a sua luminosidade. Acredito que ele teve um corpo como nós, mas a sua formação, para mim, tem algo especial. Tanto assim que ele era muito parecido com a mãe, segundo o que o Chico nos diz. O que implica, talvez, numa maior ascendência feminina sobre a questão. Mas, como eu lhe disse, como essas questões não mudam em nenhum tio a minha admiração profunda por Jesus e principalmente o meu anseio de fazer o que ele falou, que a gente tinha que fazer, que eu não me detenho muito nesses detalhes, mas eu tenho para mim que foi um nascimento especial. A Sandra, você ia pedir falar? É uma curiosidade. A senhora acabou de confirmar que a mediunidade é algo complexo, não é tão simples assim os mecanismos da mediunidade. Aí nós também temos os processos obsessivos, né, que são provocados por espíritos não esclarecidos, espíritos sofredores e vingativos. O espírito, quando está desencarnado, eu percebo que ele também não tem consciência de como se dá essa comunicação. Eu queria que a senhora confirmasse isso, porque nunca ficou bem claro. Ele não tem consciência de como se processa esta comunicação com o médium. Ou, dependendo da hierarquia, ele compreende e pode até tirar mais proveito desse intercâmbio. Enquanto é um espírito não evoluído, é mais assim por um instinto, pelos sentimentos negativos ou até de afinidades com o médium que ele atua, sem muita consciência do processo. Ô Sandra, eu passei a reter para mim uma grande admiração pela variedade infinita de seres humanos e de espíritos. Eu hoje compreendo que não há mesmo absolutamente em nenhum lugar um espírito igual ao outro, ou a mesma experiência que o outro. Podemos ter espíritos afins que têm mais ou menos a mesma evolução e que já se desenvolveram intelectualmente e moralmente da mesma maneira. Mas hoje eu tenho para mim que somos absolutamente distintos uns dos outros. E por que eu faço essa introdução? Porque eu noto exatamente isso, que os espíritos que se comunicam são tão diferentes, têm evoluções tão diferentes.
expansões intelectuais distintas, problemas de coração, de sentimento, muito mais ainda, né? Então, a imensa maioria deles não sabe como é essa comunicação. Sabem apenas que estão ali, que vão falar, que vão transmitir uma mensagem, mas não tem ideia de como isso se dá. Por quê que está sendo assim nesse mundo? Porque 3/4 partes da humanidade não atingiu a média 5 de evolução. E a mesma proporção está no mundo espiritual. Não há possibilidade de se saber o que é mediunidade, como é que é essa comunicação. E a duras penas, por exemplo, na Associação Médico Espírita do Brasil, nós estamos construindo uma teoria para compreender os mecanismos, o que vai demorar, no mínimo, uns 100 anos de pesquisa, de luta para se compreender. Agora imagine aqueles que não tiveram noção alguma a esse respeito e que estão muito envolvidos numa coisa que se chama fixação mental. Toda vez que o espírito está numa fixação mental, ele só patina, ele não tem evolução nenhuma, ele não consegue suplantar a dificuldade. E a maioria dos espíritos que se comunicam, essa maioria não sabe nada e está num estado de fixação mental, de dificuldade de expressão, porque estão envolvidos em si mesmos num processo de personalismo inferior muito acentuado. E se fizeram mal ou se sofreram mal e que não conseguiram perdoar, essa situação perdura por muito tempo. Então, eu posso lhe dizer que os espíritos que se comunicam, assim, a quase totalidade não sabe absolutamente nada de comunicação e leva um choque ao perceber o fato em si, o que vai lhes causar um anseio, talvez, de conhecer melhor a situação. E isso se deve porque a mediunidade sempre foi rechaçada no mundo como feitiçaria, né? Então, os médiuns foram mortos na fogueira, na cruz, e foram parar nos porões imundos e sujos, onde morriam em péssimo estado. Então, a mediunidade sempre foi rechaçada no mundo. E é por isso que o espiritismo é ridicularizado ainda, por se devotar a essa parte. Então, esses espíritos obedecem ao mesmo clima, né, de incompreensão absoluta da mediunidade, infelizmente. Pode falar, voz alta. Doutora, o que a senhora pode estar falando para nós a respeito dos nossos irmãozinhos psiquiátricos? Psiquiatras? É. Deixa eu atender a moça lá atrás. Eu já passo para você. Dona Marlene, a questão da mediunidade das crianças, a ponto de interferir no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento escolar, e principalmente com relação às crianças que não são do meio espírita, como que a gente pode auxiliar essas crianças? Elas têm um problema cognitivo. Como? A questão mediúnica delas acaba interferindo no processo de aprendizagem, inclusive no processo de relacionamento, né? Elas ouvem, eu tenho paciente que ouve, que interage com a espiritualidade, só que assim, uma criança que não é de uma família espírita e que isso está interferindo diretamente, aí começa a se levantar a questão da psicose, questões outras que possam também estar envolvidas aí. Bem, a questão da mediunidade na criança, em virtude da grande quantidade de pessoas no mundo, somos mais de 7 bilhões hoje, né?
são espíritos que estão vindo já simbióticos, né? Ou em simbiose com outros desencarnados, né? Em situação, muitas vezes, de grande dificuldade de relação, tanto de um lado quanto do outro. Mas nesse caso, quando há brecha, eu sempre digo para os educadores que é preciso chamar a família e dizer de uma maneira não assustadora e também não querendo converter ninguém, mas aproveitando a religião que a família tenha. Então, se ela é católica, ou se ela é evangélica, ou seja lá o que for, aconselhar a levar a criança a ter aulas de evangelho na religião que ela possua. Por quê? Porque com isso nós não estamos interferindo no livre-arbítrio quanto a impor uma religião. Mas, se há brecha, eu acho que a gente deve dizer da possibilidade de atuação de espíritos, isso se houver brecha. Se a pessoa permitir, mas isso tem que ser feito com muito tato, né? E nem sempre é possível. Por isso que eu acho que nós devemos aproveitar a religião dos pais para ajudar a criança. Porque, de qualquer forma, ela não vai poder desenvolver a mediunidade, né? Então, se ela for ao centro espírita para receber passe, água frutificada, então, da mesma maneira, ela poderá ir a um culto religioso dos seus pais, onde haverá a prece, o canto, as historinhas, e onde ela poderá aproveitar, assim como o obsessor também. Ô, Jarilton, em que sentido você acha que os psiquiatras deveriam... Essa criança pode correr o risco também da pergunta que eu fiz, né? Tá? Essa criança pode correr o risco da pergunta que eu acabei de fazer para a senhora. A maioria dos psiquiatras pacientes psiquiátricos, não psiquiatras. Sim, mas não é como os pacientes são psiquiátricos. Paciente psiquiátrico. Não o médico. Eu perguntei paciente, não médico. Mediunidade. Psiquiátrico. É preciso fazer a distinção entre transtorno mental e obsessão. Até que ponto, em que porcentagem entra a obsessão e até que ponto entra o transtorno mental. Numa esquizofrenia, num problema bipolar, numa questão de transtornos neuróticos, a obsessão entra nesses diagnósticos aí com menor ou maior escala. Jamais a obsessão é causadora da esquizofrenia e é do bipolar, por exemplo. Por quê? Porque esse transtorno mental resulta de desequilíbrio do corpo mental da criatura encarnada. A pessoa nasce assim. E tem um componente genético também. Agora, a obsessão, ela existe num certo grau, tanto num caso quanto no outro, né? Mas não é a causa primordial. Ela é consequência da doença, do transtorno. Ela não é a causa. E isso muitos centros espíritas se enganam. Então, como pode porque suspendem o tratamento médico e isso é um crime. Tem que fazer o paralelo. Não, tem que fazer o tratamento psiquiátrico relativo ao seu caso, ao caso do transtorno mental e concomitantemente fazer a terapêutica complementar espírita com assistência ao evangelho,
com o passe e a água fluidificada. É um tratamento complementar. Não se pode suspender nada. Isso é um crime. Né? E nós temos que levar isso em bastante consideração. Porque o que nós vemos é a pessoa, não, você não tem nada, você joga fora todos esses remédios de tarja preta que você está tomando e vem ao centro espírita que você vai sarar. Vai curar, né? Então é o completo desconhecimento do que seja transtorno mental e do que seja obsessão. Agora, se me perguntar se a obsessão pode simular um transtorno mental, eu digo com todas as letras, sim, e muito. Aí sim, o tratamento é essencialmente da obsessão. Para isso, é preciso que o diagnóstico seja correto, né? Porque uma esquizofrenia é uma esquizofrenia.